câmera, mas eu estou presente e estou enxergando vocês. Tá? Tranquilo, professor. Presidente Cação, podemos começar? Podemos começar, eu acho que já tem bastante gente aí do curso. Eu só vou fechar o microfone para perguntar aqui para ele sobre a transmissão ao vivo no YouTube e já vamos começar, então. Tá, ok. Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à aula inaugural dos cursos de formação da Federação Gaúcha de Judô. Antes de darmos início à nossa reunião, eu gostaria de fazer uma relação nominal das nossas autoridades presentes. Saúdo o presidente da Confederação Brasileira de Judô, professor Silvio Cássio Borges, presidente da Federação Gaúcha de Judô, doutor César Cação, os nossos vice-presidentes, doutor Alexandre Brito e professor Cláudio Martins, presidente da Comissão de Graus, professor Sérgio Zimmermann, nosso diretor de arbitragem, Seisei Luiz Alberto Figueira de Moraes, coordenador de arbitragem, professor Robson Prade, representando aqui os membros da Comissão Estadual de Graus, professora Eliane Pintanel, Luiz Fernando Cusi, Ricardo Borges, Marcelo Cardoso, Christian Bertoia, Alexandre Vanin, Gilmar Severo e professor Osório. Dando sequência, então, a nossa... Completamente ativo, completamente diferente. Aqueles que já fizeram exame para Shodan alguma vez, estão fazendo para grau superior, sabem bem que está bem atípico do que sempre foi o nosso trabalho, nossos exames, né? Mas nós vamos ter que empurrar isso assim mesmo, vamos ter que trabalhar com isso para tocar desse jeito, não tem outra maneira. A gente não poderia deixar passar um ano em branco, sem promoção, então, talvez vocês passem um pouquinho de trabalho, talvez seja meio complicado, mas a gente está aí para ajudar, a federação está aí para ajudar, a comissão de grau está aí para ajudar, né? E a gente tem certeza que no final vai dar tudo certo. Então, eu quero agradecer a todos vocês, agradecer o presidente mais uma vez, e aí passar a palavra a ele. Presidente Cação, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês, estar entre amigos, né? Se eu fosse nominar todos os meus amigos aí, eu teria que ver todos que estão na sala. O Bayard já nominou a grande maioria dos diretores, do seu alicerce, da sua federação, e é uma alegria muito grande estar com vocês hoje nessa aula inaugural de um processo, como o senhor mesmo falou, atípico, né? Estamos vivendo um momento único na nossa história e o bom é vermos a adaptação dos nossos colaboradores, dos nossos diretores, dos nossos suporte na federação, na busca de atualizar e de propiciar aos demais aí as condições mínimas necessárias para estar mantendo o conhecimento. Tenho certeza que com a capacidade da sua equipe, não vai ter, com exceção do presencial, né, do calor da presença, que para nós judocas também é fundamental, mas tenho certeza que não vai haver carência a nível de conteúdo, a nível de programa, vista a qualidade dos profissionais que eu atesto por conhecer muito bem. Repetindo, é sempre uma alegria estar junto com vocês. Agradeço o seu convite para participar dessa abertura, né? E me coloco à disposição da Federação Gaúcha, parceira, que já fomos aí enquanto vizinhos e hoje não diferente aqui na CBJ. Todos sabem que pode contar com o mesmo Silvio que conheceram aí muito antes de ser até mesmo presidente da federação. É muito bom estar aqui. Como falei para o senhor, saio dessa e entro numa outra reunião, mas foi muito bom. Eu vou ver, Bayard, as apresentações iniciais. Fico por aqui ainda uns 10 minutos que o tempo me concede, ok? Agradeço em muito esse momento. E sucesso, desejo todo sucesso. Obrigado, presidente.
Muito obrigado, presidente Cação, presidente Silvio. Eu vou solicitar só que nós aguardemos mais alguns instantes, porque alguns candidatos ainda estão entrando, alguns estão com dificuldade para acessar online no YouTube. Então, eu vou pedir para vocês 2 minutinhos só, para que a gente possa atingir o maior número de pessoas possível. Alguns estão relatando aqui pelo chat do YouTube que estão com um pouquinho de dificuldade para entrar, então eu vou pedir 2 minutinhos só para vocês, e nós já retornamos aqui ao vivo. Muito obrigado. Está no Rio ou está em Santa Catarina, presidente Silvio? Abriu o microfone, fica mais fácil para falar. Estou no Rio de Janeiro. Eu já estou há uns 10 dias aqui, tem uma agenda bastante puxada aqui. E, na verdade, a CBJ reiniciou com toda a equipe de colaborador hoje, né? Segunda-feira. A gente já estava nos últimos 30 dias só os gestores lá. E hoje a gente reiniciou com toda a nossa equipe. Então, estamos trabalhando, vendo quais as possibilidades, vendo todos os... Hoje estavam todos os gestores na CBJ, estávamos discutindo as conversas que estamos tendo com representantes da FIS, enfim. E estamos esperançosos aí. Vejo que, infelizmente, o que está pegando mais nesse país hoje é a nossa região sul, aí, principalmente os nossos 2 estados, né? Mas São Paulo e Rio, pelo menos, alegam ter uma queda nos números, e isso nos alenta, né? Nos alenta a ver que logo, logo tudo pode voltar ao normal, se é que algum dia nós tivermos normal nesse país, né? Mas, enfim. Bom, presidente Cação, então podemos começar? Pode começar. A grande maioria agora já está presente na reunião, então vamos dar sequência aqui. Sejam todos, então, mais uma vez, para quem não estava presente no início, todos muito bem-vindos. A ideia inicial, então, dessa nossa aula inaugural é nós esclarecermos aqui como que vai funcionar a dinâmica dos cursos da federação. Todas as decisões, elas foram realizadas em conjunto com a presidência e a Comissão Estadual de Graus, visando minimizar os prejuízos causados aí pela pandemia. Então, nós vamos fazer esse ano num modelo EAD de ensino, onde os candidatos terão acesso aos cursos através de uma plataforma, que é a plataforma do ISUBRA. Então, nós vamos passar agora aqui as pautas da reunião, e ao final das explanações, nós vamos também, através do chat do YouTube, responder a todas as questões aí que possam ser pertinentes aí, levantadas com relação a esse processo. Então, como eu falei, esse ano, a Federação Gaúcha de Judô definiu os seus cursos em formato EAD. Nós temos um cronograma de cursos que foi estabelecido e que já foi colocado dentro de um boletim informativo da Federação Gaúcha de Judô, onde, então, a partir de amanhã, nós estamos liberando 2 cursos. Os cursos de Nage no Kata e o curso de Katame no Kata. É certo que num momento onde a gente tem um processo completamente diferenciado, diversas dúvidas irão surgir durante o percurso e certamente teremos que realizar algumas alterações. Não é um processo fechado, onde a gente definiu como vai ser e não ocorrerão alterações. Pelo contrário, sendo necessárias, nós vamos alterar algumas coisas de acordo com a necessidade. Então, de acordo com o nosso cronograma, nós temos a partir de amanhã os cursos, e todas as provas dos cursos foram elaboradas com tempo hábil para que os candidatos possam estudar e realizar depois as suas provas. Os primeiros cursos a serem liberados são os cursos onde o candidato ele tem uma necessidade de um tempo maior para poder estudar. Então, os cursos de Nage no Kata, Katame no Kata e o Waza são os primeiros cursos a serem liberados. Na sequência, nós teremos depois curso de arbitragem, os módulos de capacitação 1 e 2, e de oficial e de mesa e súmula. Então, à medida que
nós vamos avançando o ano, a gente vai liberando os cursos, 2 cursos por mês, até também por uma questão financeira, respeitando as necessidades de cada família e não onerando um custo tão alto de uma maneira muito abrupta, né? Porque as pessoas têm que fazer as inscrições nos cursos e também tem que ter tempo para poder realizar esses cursos. Com relação aos exames, então, do Naga no Kata, dos katas como geral e do WASA, preferencialmente nós iremos realizar isso no final do ano de maneira presencial, através, né, da liberação das autoridades. Caso não tenhamos a liberação, nós já estamos prontos para que a gente possa realizar esses cursos à distância, retificando, os exames à distância. Então, caso não tenhamos liberação, esses exames vão ser realizados à distância. A princípio, ainda estamos elaborando, mas montaremos um estúdio, onde, através de horário marcado, os candidatos vão comparecer nesse estúdio, que vai ser transmitido para os membros da Comissão Estadual de Graus, que vão fazer a avaliação dos movimentos. Exatamente como ocorre de maneira presencial, porém, nós vamos fazer isso através de uma videoconferência. Com relação a alguns cursos que têm uma eminência prática, nós optamos por fazer um conteúdo que possa ser aproveitado no dia a dia dos candidatos, sendo que alguns deles, como o curso de mesa e súmula, nós teremos uma prática reduzida, bem como também o curso de arbitragem. Porém, todos esses cursos terão uma prova teórica. Os candidatos realizarão prova de todos os cursos, seja eles de capacitação, de arbitragem, de mesa e súmula, nós sempre teremos uma prova para que a gente possa ter um processo de avaliação. Essas provas já estão agendadas e serão dispostas na plataforma do ISUBRA, do Instituto Sul-Brasileiro de Cursos, aonde vocês já devem ter realizado esse cadastro. Mais especificamente sobre o acesso aos cursos, ele vai se dar através de um cupom que a federação vai mandar para vocês, vocês vão acessar essa plataforma do ISUBRA, vão colocar esse cupom lá no curso específico onde vocês estão inscritos e a plataforma libera o curso. Esse curso vai ficar disponível por um período de 120 dias, ou seja, o aluno ele vai poder estudar no momento em que para ele for mais propício. Não há necessidade de recadastramento. Toda vez que vocês abrirem o curso, ele vai estar lá à disposição de vocês, inclusive com um bloco de notas para fazer as anotações de vocês. Além disso, nós teremos também uma aula online com os professores da Comissão Estadual de Graus para retirada de dúvida. Os 2 professores estarão no tatame, essa aula sim será agendada para que os candidatos possam entrar em uma plataforma que vai ser disponibilizada e retirar as suas dúvidas. Vencemos aqui, então, o objetivo geral, o nosso cronograma. Com relação aos exames, então, também já foi passado. As provas teóricas serão feitas dentro da plataforma do ISUBRA e os exames práticos serão agendados de acordo com a liberação. Relativo ao currículo dos candidatos, nós não iremos alterar o currículo. Foi feita uma combinação com a Comissão Estadual de Graus, com a presidente da Federação Gaúcha de Judô, e simplesmente nós realizaremos algumas adaptações necessárias devido à inexistência das competições. Então, nós não poderemos cobrar aquilo que a Federação hoje não está oferecendo. Então, nós iremos adaptar esses estágios e futuramente será publicado um boletim específico explicando se esses estágios serão postergados para o próximo ano, se esses estágios serão eliminados do ano de 2020. Mas isso ainda vai depender do período em que a federação puder retomar suas atividades competitivas. Então, a ideia é não deixarmos ninguém de fora, não é eliminarmos os candidatos, muito antes pelo contrário, porém será um processo similar ao processo de todos os outros anos. Né? Não faremos com que seja facilitado os exames. Não, o processo ele será igual, apenas ele seguirá o modelo EAD. E serão suprimidos aqueles quesitos que não puderem ser cumpridos devido à pandemia. Nós estamos, então, a partir desse ano com um canal no YouTube. Dentro desse canal, nós colocaremos todos os vídeos que forem pertinentes ao judô. Nós teremos aí algumas entrevistas, e eu peço aí que a comunidade do judô
né, aqui do Sul, né, e também de fora, se inscrevam no canal para que a gente possa alcançar mais pessoas. Nós vamos passar agora aqui, então, a algumas questões que já foram enviadas para a federação e que foram encaminhadas aqui para que a gente possa retirar essas dúvidas dos candidatos. Então, eu vou fazer a leitura aqui de algumas dúvidas, e aí o professor Sérgio Zimmer, o professor Cação, ou eu mesmo posso responder as questões aqui que aparecerem. Uma dúvida de um candidato, ele precisa fazer somente o VASA e o Extra Gokyo, se ele pode optar por fazer presencial ou online. Essa é uma dúvida recorrente dos candidatos. Para o ano de 2020, todos os cursos da federação eles são obrigatórios. Até 2019, nós tínhamos alguns cursos que poderiam ser realizados apenas o exame. Não era obrigado a fazer o curso, poderia fazer o exame no final do ano. Para este ano, então, todos os cursos da federação são obrigatórios. Com relação aos exames, isso vai depender, como eu falei anteriormente, da liberação. Havendo liberação, presencial. Não havendo liberação, faremos à distância. Professor Sérgio, alguma contribuição? Não, isso aí depende, né, Baiar? Depende realmente da como é que vai estar a situação. É claro, e é bem melhor que fosse presencial. Mas eu tenho certeza que a vontade nossa, de todos, é que seja presencial, que a gente até lá já seja com uma situação diferente. Mas, infelizmente, não depende de nós isso, não depende do Baiar, do presidente Cação, da comissão de graus, ou de quem for, né? Isso aí depende da situação que vai estar no momento. Então, hoje a gente não tem como definir se vai ser presencial ou online, né? É bem como tu disseste. Por gentileza, o presidente Cação, a hora que quiser interromper, por favor, senão eu vou passando aqui as questões. Outro candidato, eu fiz o curso de Nage no Kata ano passado, com os professores, né, Sensei Eliane, Sensei Robertson, se ele precisa fazer novamente. Quem foi aprovado em 2019, nos cursos de Kata, ou em alguns outros cursos pré-requisito, não há necessidade de fazer. Quem não foi aprovado, fez só o curso, terá sim que refazer o curso esse ano, porque o curso ele é obrigatório, e prestará exame no final. Uma vez aprovado, o curso tem validade de 2 anos. Não tendo realizado a prova, somente tendo feito o curso, e para este ano terá de refazer novamente o curso. Algumas dúvidas sobre as competições. O candidato aqui afirma que não vai poder, que ele não compete há bastante tempo, por isso em função dos pontos. E aí ele pergunta como que funciona, no caso, para quem não tem pontos de competição. Por gentileza, aí mais uma vez, presidente Cação, ou presidente Sérgio, me interrompa aí quando for necessário. Nós temos 2 modelos para que se preste exame, competidor e não competidor. A dificuldade este ano do não competidor é que ele tem uma redução dos pontos administrativos devido à ausência das competições. Então, quem não compete há muito tempo vai ter o exame prejudicado este ano pelo fato de não ter as pontuações administrativas. Ele teria que ter mais cursos para que ele pudesse atingir o mínimo de pontuação necessária para poder prestar o exame. Então, quem está afastado há muito tempo do judô, realmente retornar esse ano para fazer o exame se torna, além da nossa dificuldade causada pela pandemia, uma dificuldade a mais pelo fato de nós não termos competição. Um outro candidato que faltam 120 pontos de competições. Com relação aos pontos de competições, a gente tem mais de uma questão aqui a respeito disso. Na última reunião agora realizada com a comissão de graus e a presidência, nós já havíamos passado que, para os candidatos que só possuíam 2 anos de faixa marrom,
2019 e 2020, esses candidatos poderiam contar com os pontos de faixa roxa. Aqueles que têm mais tempo de faixa marrom, não há necessidade de contar os pontos da faixa roxa, porque ele tem mais tempo de faixa marrom. Essa regra ela serve para quem tem apenas 2 anos, ou seja, 2019 e 2020, ficaria sem 1 ano de competições, poderia contar o ano de faixa roxa. Tá? Então, no caso, se realmente faltam pontos de competição, mesmo contando com este ano que está sendo liberado para inclusão no currículo, aí realmente não há como se candidatar como competidor, né? Porque a pessoa não está tendo um prejuízo, uma vez que ela contaria com 2 anos antes e segue contando com 2 anos agora. Com relação às reciclagens, aqui também nós temos uma questão, há necessidade, sim, de se fazer reciclagem para quem é candidato a danos superiores, né? Não havendo realizado no ano anterior, ou seja, em 2019, os cursos de reciclagem, sim, se faz necessário que o candidato faça a reciclagem e, a critério da Comissão Estadual de Graus, realizar ou não o exame, mas a reciclagem, sim, ela é necessária. Um candidato aqui perguntando se ele fez todos os cursos do ano passado, com exceção do ASA, se ele precisa fazer mais algum curso. Não há necessidade, uma vez que ele fez todos os cursos, se ele tem certeza disso, né? Os cursos de arbitragem, mesa e súmula, capacitação, e o kata, né? No caso, para Shodan, o Naga no kata, basta que ele faça esse ano o curso do ASA. Uma outra pergunta. Aqui tem uma pergunta a respeito do Naga no Kata e do Katame no Kata, se há necessidade de se fazer um vídeo para envio da federação. Não há necessidade de se fazer isso. Quem participou daquele projeto da Confederação Brasileira de Judô, sim, soma pontos, porém, quem não participou não perde pontos, né? Aquilo seria um plus no currículo para quem fez. Quem não fez, quem não participou do programa da CBJ, faz normalmente os cursos da federação. Dando sequência, aqui a última questão, mas algumas outras estão vindo agora aqui através também do WhatsApp. Baiar, me permite? Pois não. Então, Sérgio. Em relação ao que tu falaste agora, esse curso da CBJ, eu acho importante os candidatos ficarem atentos, porque aconteceu também essa Copa do Lindóia agora há pouco tempo atrás, então será considerada essa pontuação, e assim como daqui para frente, provavelmente vai acontecer mais competição desta mesma forma. Eu acho que é importante os candidatos se ficarem atentos e participarem disso, porque essa pontuação pode sim ser considerada, por menor que seja, soma no currículo, né? Então, vai que a federação ou a confederação organize outra competição, ou algum clube, outra federação participe, eu acho que toda a atividade do candidato neste final de ano é válida para pontuação, para conhecimento, claro, em primeiro lugar, até para contagem de pontos depois. Então, acho que é válido, sim, fazer essas competições, com certeza. Inclusive, hoje nós recebemos da Confederação Brasileira de Judô uma solicitação sobre o campeonato funcional, o campeonato nacional funcional, que vai ser a partir do sub-15, se não me falha a memória, para que as federações pudessem opinar sobre o processo, e este campeonato também vai valer pontos, porém haverá uma seletiva, ele ainda está em processo de elaboração, mas a Federação Gaúcha de Judô vai sim participar com as suas equipes representativas. Tem uma outra questão aqui sobre o kata, é uma pergunta também repetida, mas vale... Desculpe interromper, que eu queria chamar a atenção só de um ponto. Quando foi falado que a pessoa que fez o curso, fazer o curso significa ser aprovado, não só cursar. Tem gente
que cursa, depois não faz o exame, e diz assim, eu fiz o curso. Não, fazer o curso, só para ficar bem claro para o pessoal, pontuar bem, fazer o curso, ele foi aprovado. Estaria apto a ter um certificado de que foi aprovado no curso, não é cursar. Tem essa diferença, senão depois vai vir alguém dizer, não, mas eu fiz o curso ano passado. Não, foi aprovado no curso? Quem está aprovado no curso ano passado, aproveita para esse ano. Quem simplesmente participou do curso, mesmo que tenha tido todas as experiências, não está aprovado necessariamente. Tem que ter participado do exame e tudo, deixar bem claro isso, porque sempre tem alguém que diz, mas eu fiz, mas eu me machuquei, eu só não fiz a prova. Bom, então quem não fez a prova, não fez o curso. Só salientar. Isso, é preciso que esteja na relação da Federação Gaúcha de Judô como aprovado no ano de 2019. Caso não conste na relação, não tem o certificado, não tendo o certificado, né, tem que fazer novamente. Algumas questões aqui, pessoal, relativas à pontuação, estágios, quem fez o curso e não homologou. Pessoal, é interessante que os candidatos leiam com atenção o manual do candidato, porque a grande maioria das questões podem ser respondidas com uma leitura atenta ao manual do candidato. É certo que algumas dificuldades vão aparecer pelo caminho e nós vamos ter que fazer algumas adaptações, porém, a grande maioria das questões levantadas podem ser respondidas através do manual do candidato. Eu só vou abrir aqui, temos mais algumas. A Copa Lindóia de Catar, professor Sérgio e professor Cação, ela vai valer pontos, mas ela não vale a aprovação no exame. É isso, Não. professor Sérgio? Certo, ela vale a pontuação como uma competição. Até a gente até já comentou, eu não lembro aqui o qualitativo, quanto vale a prova, mas vale sim, não vale como exame. Nem a própria prova da CBJ, enfim, o que vai valer é o nosso curso e o exame final. A Copa Lindóia vale como pontuação. Exato. Professor Cação. Oi. Concorda? Sim, com certeza. Eu estou com o som de você, ficou bem baixinho aqui, não sei o que houve. Mas concordo, sim, vale como pontuação, não como prova de exame. Senão aí não adianta fazer exame no final do ano. Porque depois, se no final do ano abre, pode ser presencial, entendeu? Aí quem fez agora ficou... Então, assim, eu acho que não, realmente é isso aí mesmo, concordo com vocês. Uma pergunta aqui do professor Eduardo Merino, se as reciclagens realizadas neste ano, em 2020, se elas terão validade para 2021. Quando aprovado, sim, ele é um curso como qualquer outro, ele não tem valor menor a nenhum outro curso, mas é preciso que seja aprovado. Então, o candidato fez todos os cursos em EAD este ano, venceu todas as provas, conseguiu pontuação mínima e não foi aprovado no exame final do VASA. O ano que vem ele vai realizar só o VASA normalmente, porque os cursos têm validade de 2 anos. Quem esse ano fizer os cursos e for fazer o ano que vem o exame, da mesma forma. Os cursos não têm um valor inferior aos cursos presenciais, né? Só que, mais uma vez, como foi aí bem lembrado pelo professor Ricardo, é necessária a aprovação no curso e não simplesmente só a participação. Pois não. Eu entendi a pergunta do professor Merino, talvez eu não tenha entendido certo, ou a resposta assim, ele pergunta se a reciclagem vale para o ano que vem. Ele não tem que ser aprovado na reciclagem. A reciclagem deve ser reconhecida pela comissão de graus como feita, como ele participou efetivamente da reciclagem. Caso ele não participe efetivamente, ele tem que sim realizar o exame. Ele acompanha os cursos. No caso do presencial, ele acompanhava com a participação e uma participação efetiva, sim, era considerada válida. No caso de uma participação não tão efetiva, ele era sujeito a um exame. Então, desta mesma forma, vale para o ano que vem. Ele deve ter o ok da comissão em relação à reciclagem. Não há necessidade de um exame para a reciclagem, mas ele tem que ter o ok, sim, da comissão. Se não for satisfatória a participação na reciclagem, sim, se pede o exame.
Dando sequência, então, aqui uma pergunta a respeito da pontuação, do somatório de pontuações esse ano, acho que nós já respondemos, né? Vai valer os pontos de faixa roxa, né? Ou de faixa marrom, para quem tiver mais tempo de faixa marrom. Caso o exame seja online, isso poderá ocorrer na modalidade individual. Estuda-se a possibilidade, e existe uma grande probabilidade disso acontecer, dos exames serem regionalizados, né? Para que se evite o custo de deslocamento dos candidatos e para que a gente não precise, né, ter um grande número de pessoas reunidas em um local só. Então, a presidência da federação, junto com a presidência da comissão de graus, vai elaborar, tenho certeza, a melhor maneira de atender o nosso público para que a gente possa diminuir aí essas distâncias no momento dos exames. Porém, a forma como isso vai ser realizado ainda está sendo, está em processo de elaboração. Outra pergunta aqui, se quem fizer os exames os cursos esse ano vai poder aproveitar em 2021? Sim, poderá aproveitar, caso seja aprovado. Seja aprovado. Professor, eu acho importante só reforçar aquela situação excepcional desse ano, que só podem se inscrever nos cursos quem for candidato ao exame final. Não como nos anos anteriores, onde poderia fazer o CATAR, de repente, no primeiro ano de faixa marrom, para depois, no ano seguinte, realizar o exame do vazar. Nesse ano, no item 5.6 do manual, ele deixa bem claro, e só para reforçar, que, excepcionalmente, somente poderão ser inscritos em qualquer curso quem for candidato ao exame final em 2020. Aqui dos candidatos, eu acho que é importante, bem lembrado aí pelo professor, a ideia não é fazer esse ano a parte dos cursos e realizar ano que vem o restante, e sim realizar todos os anos, todos os cursos, para que se possa prestar o exame final neste ano ainda. Porém, caso não seja aprovado, sim, poderá reaproveitar os cursos em 2021. Mais duas questões apenas. Essa é uma questão que também foi respondida para quem ficou muitos anos aqui sem competir, se são somados os pontos da época. Não tem como, pessoal, infelizmente a gente não tem como puxar os anos. Pessoas que competiram há mais de 10 anos e estão afastados do judô durante todo esse período e querem prestar exame agora em 2020, né? Essa pessoa não vai ter pontos suficientes como competidor e não vai ter os pontos suficientes como competidor. Então, realmente fica complicado. Infelizmente, não é uma medida tomada de forma isolada pela federação. Nenhuma das federações pode fazer evento, é uma normativa que foge ao controle da federação, então não tem realmente como nós resolvermos esse caso, né? Aqueles que estão afastados há muitos anos da competição, infelizmente, não vão conseguir ter a pontuação necessária para poder fazer o exame. A não ser que seja como não competidor, e aí a questão é que, se está afastado há muito tempo das competições, como atleta e afastado há muito tempo das competições, no auxílio à federação, tentando fazer os estágios, aí realmente fica complicado. 2 anos de validade tem os cursos caso o candidato for aprovado. O curso ele vale para o próprio ano de realização e aprovação e para o próximo. Ele tem validade para 2020 e agora 2021. Quem fez em 2019 tem validade 2019, 2020, e não 2 anos após a sua realização. É o ano de realização mais o próximo ano. O sensei Cid, fazendo aqui já passo a palavra ao professor Cardoso. Professor Cid faz uma pergunta para o professor Sérgio. Foi dito que os cursos deste ano não valerão para o ano que vem. Agora o professor Baiar diz que vale. Qual informação procede? Exatamente essa informação que nós passamos agora. Ele tem validade para quem for fazer o exame final esse ano e, caso não seja aprovado, vale para o próximo ano, e não para aqueles que querem adiantar os cursos esse ano, na intenção de não sobrecarregar 2021. Infelizmente, nós não teremos essa possibilidade, porque isso foi definido antes, inclusive, de nós colocarmos os cursos em gravação. Professor Cardoso, por favor.
Não, professor, desculpa, eu não pedi a palavra, desculpa. Eu tenho Cássio. uma dúvida. Eu tenho uma dúvida, Baiar. Pois não. A questão é a seguinte, a pessoa faz os cursos, todos eles, passa pelo processo, e na avaliação do currículo dele, se percebe que ele não deveria fazer o curso, fazer a promoção no ano. Como é que se faz a validade dos cursos? Caso ele não possa prestar o exame porque o currículo dele não foi aprovado, salvo se eu estiver enganado aqui, os cursos vão ter valor para o próximo ano, porque não é que ele tenha burlado o sistema, ele submeteu o currículo para aprovação para prestar o exame. Não foi aprovado pela Comissão Estadual de Graus. Bom, esses cursos vão ter valor para 2021, porque a ideia do candidato era prestar exame em 2020. Presidente Cação, alguma consideração? Não, isso aí mesmo. Que Não, cai mas no mesmo. desculpe, eu tenho uma consideração. Não é o caso do professor Cláudio, talvez, ou dos alunos dele, mas eu acho que aí permite uma burla, sim. Eu sei que eu não tenho a carência, eu faço todos os cursos esse ano, apresento o currículo, o meu currículo vai ser negado, por exemplo, por falta de carência, e eu vou fazer ano que vem. Aí volta a situação anterior. Eu estou, na verdade, antecipando os cursos, que é o que está sendo vedado. Eu entendo que só pode aproveitar os cursos esse ano para o ano que vem quem rodar, quem for lá fazer o seu exame de vazar no fim do ano não conseguiu ser aprovado. Caso contrário, vai abrir margem para o pessoal que sabe que não tem pontos, que sabe que não tem carência, que sabe que só vai completar isso no ano que vem, se inscrever esse ano, e aí, bom, não aprovaram o currículo, bom, ano que vem vai aproveitar todos os cursos. Essa é a minha dúvida. Me parece que não pode, isso não pode. Só se pode fazer esse aproveitamento do curso para quem, de fato, para quem cumpre todos os requisitos e não for aprovado. Agora, senão fica muito fácil o currículo, me parece. Desculpe, eu acho que não poderia ser. Professor Ricardo, eu acho que como então existe aqui um impasse, não é o momento, eu acho, para que a gente faça essa discussão. A comissão de graus ela vai precisar se reunir junto à presidência para analisar, porque aí nós estamos pressupondo uma má-fé do candidato, né? Que pessoas farão isso de forma espontânea. Então, acho que a gente deve colocar isso depois para a reunião da comissão de graus, e aí a gente passa isso através de boletim para os candidatos. Presidente Cação, presidente Sérgio. Perfeito. Dando sequência aqui, então, mais algumas questões. Um candidato fazendo aqui um questionamento sobre o Nagnokatá. Nagnokatá realizado em 2019, tem validade para 2020, não tendo sido realizado em 2019 o curso ou a reciclagem com liberação da Comissão Estadual de Graus, não vale, como está escrito lá no nosso manual do candidato. Certificado de padronização nacional de Nagnokatá não valerá ponto como reciclagem para dano superior. É uma questão nova, não consta isso no manual do candidato, né? O que vale são os cursos da federação, salvo se for abonado isso pelo presidente da federação ou pelo presidente da SEG. O que vale são os cursos da Federação Gaúcha de Judô. Nem tem que discutir isso. Professor Cid, aqui muitos candidatos, principalmente os veteranos, fazem a pontuação no ano, querem fazer o exame para Shodão. Como serão vistos os casos destes judocas, né, que fazem os pontos no ano? Ou o judoca ele vai ter que aguardar o próximo ano, caso ele não tenha a pontuação necessária, ou ele vai contar a pontuação de faixa roxa ou do ano anterior de faixa marrom. Infelizmente, nós não temos como abonar o currículo, ou seria como competidor ou como não competidor. Não sei se me fiz entender aqui, mas a princípio nós não temos outra categoria, né? Ou ele se enquadra como competidor ou como não competidor, né? Como competidor, ele pode contar com um ano a mais do que contaria normalmente para o exame realizado em 2020.
Professor aqui perguntando sobre o exame para quinto Dan, quais são as reciclagens que devem ser necessárias para a promoção. Professor Sérgio Zimmermann, por favor, pode responder para o candidato. Eu não ouvi a pergunta direito, pai. Falhou. Como é que é? Para quinto Dan? Para quinto Dan, quais os cursos de reciclagem que devem ser realizados? O professor Eliane vai me ajudar. Ele tem que fazer o Goshin Jitsu, né? O kata, e faz a reciclagem do Kime no kata. Concorda, Eliane? É isso aí. Ele apresenta o Goshin Jitsu e faz a reciclagem do Kime no kata. Se ele não tiver certificado do Kime no kata, ele pode fazer o curso normal do Kime no kata e apresenta o Kime no kata. Posso dar sequência, professor, aqui? Professor Eliane, tá certo? Bom, pessoal, mas é isso aí, é isso aí. Dando sequência aqui, então, a Secretaria da Federação aqui nos envia muitas dúvidas a respeito dos cursos de padronização de Nagano no Kata e da Copa Lindóia. Vale repetir a informação, valem pontos para o currículo e não isentam o candidato do exame final. Eles valem pontuação como um campeonato normal. Inclusive, constam no boletim pontuação da Copa Lindóia, boletim número 16 de 2020, pontuação do curso de padronização, boletim 14 de 2020. Agradeço o auxílio aqui da Sandra, que nos encaminha aqui, inclusive, a numeração dos boletins. A princípio, todas as dúvidas que foram encaminhadas para a federação, elas foram respondidas. Nós iremos, então, encaminhar mais alguns boletins específicos sobre cada curso. A partir de amanhã, nós teremos liberados, então, os cursos de Nage no Kata e de Katame no Kata. Chega aqui uma sugestão do professor Cid, para que se façam, que a federação realize alguns eventos que possam atribuir pontos aos currículos. Sim, isso já está em estudo, né? Inclusive hoje à tarde, em conversa com o presidente, nós estávamos tentando viabilizar alguns eventos que podem servir como pontuação. Então, sim, tudo que nós pudermos fazer no sentido de oferecer eventos para a nossa comunidade, sim, nós iremos realizar. Professor Guedes. Aqui eu não consegui entender. Vamos dar sequência. Estão chegando mais perguntas aqui, pessoal. Eu vou solicitar que tenha alguém com o microfone aberto aqui dentro da reunião da federação e está dando um retorno aí de microfonia. Foi aqui solicitada uma explicação a respeito do porquê da proibição da federação de, neste ano, não permitir a antecipação dos cursos. Isso foi uma decisão da presidência da Federação Gaúcha de Judô, juntamente com a Comissão Estadual de Graus, para priorizar a necessidade dos exames do ano de 2020, contando que ano que vem nós teremos uma situação normalizada e aí os cursos poderão ser executados de forma presencial. Então, esse é o objetivo da federação, mantendo apenas inscritos nos cursos deste ano quem vai prestar exame esse ano. Mais um candidato aqui, que não vai ter os pontos até o final do ano. O candidato coloca aqui que eles estão sendo prejudicados em função da pandemia. Eu concordo, todos nós estamos sendo prejudicados, né? É uma pandemia que atinge a todos e a federação, ela tenta minimizar
todos os prejuízos causados pela pandemia. Nós estamos certos que esse não é o melhor formato, porém é o formato que a nossa federação optou por realizar. Como eu disse aqui no início da transmissão, isso não foi feito através simplesmente da decisão do presidente, dos vice-presidentes, da CSEG, foi uma decisão em conjunto que foi tomada e, como eu disse anteriormente, certamente nós teremos que realizar algumas adaptações durante o processo. Essas adaptações serão, sim, informadas a todos os candidatos. Temos ciência de que não é o melhor formato, porém é o formato possível de se realizar hoje. Presidente. O melhor formato é evidente que seria o presencial, fazendo o curso lá no 7, sabe, presencial e tal. Só que nós estamos vendo uma situação que ninguém previa e que a gente tentou achar na federação a melhor maneira possível. E a que menos prejudicasse. Então, a que menos deixa prejuízo é essa. Agora, claro que a federação, mediante tudo isso, também não pode distribuir as faixas em... O pessoal tem que fazer um esforço também, todo mundo está fazendo esforço, no Brasil inteiro, em todos os esportes. Então, é uma maneira de a gente poder não deixar passar um ano em branco. Porque era muito fácil para nós deixar passar um ano em branco, não promover ninguém e não fazer. Sabe? Só que a gente sabe que ficaria muito ruim. Então, foi a melhor maneira que a gente achou de não causar, de fazer sem causar prejuízo para ninguém. Com um pouquinho de esforço, eu sei que é mais complicado, mas um pouquinho de esforço, com boa vontade, vai chegar lá. Então, algumas coisas, que nem o Bairro disse, vão ser modificadas no meio do caminho. A gente também é uma novidade para nós também. A gente está tentando fazer da melhor maneira de não deixar ninguém para trás, de não prejudicar ninguém. Então, à medida possível, a gente vai corrigir algumas coisas, mas a princípio não tinha outra maneira. É essa aí que tem. Ou é assim, ou a gente pode melhorar algumas coisas, mas então o cara não faz desde o ano que vem. Não tem outra maneira. Eu acredito que a grande maioria das perguntas aqui foi respondida, com exceção a essa dos candidatos que não tiverem o currículo aprovado para esse ano. Como o currículo ele é posterior aos cursos, isso ainda vai ser definido aí em conjunto com presidência e comissão estadual de graus. A princípio, eu acredito que seja isso. A grande questão aqui, eu acho que dos candidatos é o aproveitamento dos pontos de quem está afastado há muito tempo do judô e que esse ano gostaria de fazer o exame e aproveitar essa pontuação, alguns com mais de 10 anos até. É uma questão que não foi liberada pela Comissão de Graus e pela Federação. Caso nós tenhamos alguma novidade, nós iremos repassar aos candidatos, né? Mas, a princípio, as pessoas que estão afastadas há muito tempo têm essa dificuldade, porque não conseguem nem pelo currículo de competidor, nem pelo currículo de não competidor, pelo fato de nós não termos competições e as pessoas não poderem fazer os estágios. Toda vez que eu digo que vai acabar as perguntas, chegam mais perguntas aqui. Professor Baiar, desculpe o professor interromper. Ricardo aí está pedindo a palavra. Eu estava com a mão levantada aqui, mas talvez não esteja me vendo. Só uma coisa, para não ficar mal entendido, eu não quis dizer que as pessoas tenham má fé necessariamente no tentar burlar o sistema, mas a gente já teve situações em anos anteriores que a gente pegava um currículo para analisar, no tempo que a própria SEG analisava o currículo, e via que a pessoa ela não sabia que não cumpria, ela mandava, na época ele não tinha vantagem nenhuma em fazer aquilo, mas eles mandavam os currículos, tu lia no currículo, faltava carência, faltava... A pessoa até ignora, faz por ignorância, não necessariamente por má fé. Parece que eu quis acusar as pessoas de má fé, mas não. A gente já teve várias ocasiões em que vinha, no próprio currículo do candidato estava expresso que ele não atendia a condição, ele não estava por conta e enviava assim mesmo. Então, não necessariamente tem que haver má fé nessa situação. O que pode acontecer é isso, a pessoa manda o currículo e não cumpre a condição. E aí não vai poder aproveitar os cursos do ano que vem, ele tem que prestar bastante atenção no manual, né? Agora, somente nesse início, teve um bom tempo do manual publicado, para ver se ele atende às condições mínimas antes de encaminhar, porque senão ele não vai aproveitar o que ele fizer esse ano. É só isso que a gente quer dizer. Se ele é candidato só para o ano que vem, ele tem que saber disso. Olha, eu não tenho carência, eu não tenho pontos suficientes, infelizmente é um ano que eu não tenho perspectiva de fazer ponto por causa da pandemia, então eu não posso ser candidato esse ano. Eu sou candidato ano que vem, não adianta eu fazer o curso de catar esse ano. Ele tem que ter isso em mente. Às vezes a pessoa não se dá por conta.
Não necessariamente é má fé. Eu estou salientando isso porque parece que eu quis acusar as pessoas de má fé. Não é má fé. Erram, a gente já viu isso acontecer em outros anos. Desculpe aí a interrupção. Não, Baiar, em certo modo, eu até concordo um pouco com o professor Ricardo, pelo seguinte, pode ver que todos os anos nós temos um lote de currículos que são barrados porque realmente não tinha carência, não tinha os cursos. Tá? Então, assim, ó, eu acho que a gente, claro que alguns a gente que nem a gente fazia, né, empurrava, faltou tal coisa, a gente botava para o ano que vem e tal, para o ano seguinte, mas tinha, quantos foram barrados, porque não por má fé, mas é porque o pessoal, a gente reclamava, o pessoal faz ali, de qualquer jeito entrega, mas à medida do possível que a gente puder colaborar e ajeitar, claro que a federação vai com interesse, a federação não tem interesse em nenhum de reprovar ninguém, sabe? Não tem, só, claro, tem que fazer a coisa pelo menos, olha, mais ou menos certo, porque aí assim mesmo a gente tenta ajudar. Mas também não pode chegar lá e fazer, tipo, recarregar e não funcionar. Então, tudo bem, eu acho que é isso aí. Então, aqui, pessoal, com relação a algumas outras perguntas, nós teremos, sim, modelo de currículo para os candidatos preencherem. É um modelo padrão, competidor e não competidor. Aqueles que já fizeram o pagamento da sua inscrição para prestar o exame esse ano, caso não possam prestar o exame esse ano, uma vez já inscritos, poderão aproveitar, sim, para o ano de 2021, não terão que pagar novamente, vão reaproveitar esse valor que já foi feito. Levando em consideração, desculpe, levando em consideração que esse ano nem teve aumento, e provavelmente o ano que vem vai ter. Então, quem quiser, que pagou e quiser aproveitar, né, para o ano que vem não tem problema. Fica no mesmo preço igual. Então, pessoal, eu acredito que seja isto. Peço desculpas caso a gente não tenha respondido alguma pergunta, eram várias perguntas, posso ter passado aqui sem querer alguma pergunta e me fugiu aos olhos aqui na hora de passar no celular. Gostaria de agradecer a presença de todos, a grande maioria da nossa comissão de graus se faz presente, o presidente Silvio, da Confederação Brasileira de Judô, participou aqui do início da nossa transmissão da aula inaugural. Agradeço a presença também de todos os candidatos, familiares, treinadores. Tenho a certeza de que a federação está trabalhando, e trabalhando muito para que a gente possa, sim, ter um ano, apesar de atípico, um ano produtivo. É muito difícil fazer isso, são adaptações necessárias que nós não estamos preparados. A gravação de vídeos para aulas, o áudio desses vídeos, o sistema para colocar as aulas no ar, o processo de provas, é tudo bastante novo para a federação. Nós estamos praticamente que funcionando com um sistema das faculdades, né? Inclusive o próprio sistema, a plataforma do ISUBRA, ela permite com que o aluno faça as provas, ele não pode sair do sistema e voltar. Nós teremos, possivelmente, períodos de recuperação para quem não for aprovado. Então, nós vamos funcionar como uma plataforma EAD de ensino. E isso tudo tem custo, isso gera muito trabalho, tanto para a Secretaria da Federação, quanto para todos, né, os professores que gravam os cursos, a equipe que vai lá fazer a filmagem, a edição. Então, parece um processo simples, mas, na verdade, para quem participa, não é. Então, da minha parte, seria isso. Passo a palavra aqui para os agradecimentos finais aqui, e caso nós não tenhamos mais nenhuma questão ou nenhum esclarecimento, o presidente pode encerrar a reunião, por favor. Quero agradecer a presença de todos. Presidente Cação? Oi. Fale. Me dá um minutinho só antes do encerramento. Vontade, professor. Pode, à vontade. Então, assim, é que esse ano a gente está com um ano atípico, né? A gente tem muitos candidatos. Eu peço, assim, a gentileza a esses candidatos que deem uma olhada no manual do candidato, leiam o manual do candidato. Perguntas aqui hoje foram repetidas, teve perguntas repetidas aqui. Eu tenho certeza, a Federação Gaúcha, lá, a Sandra me liga diariamente, algumas vezes, preocupada, chateada comigo. Eu digo: Sandra, pode me ligar a hora que tu quiser, não tem problema nenhum. Mas as perguntas chegam nela repetidas, ligam direto para mim, podem ligar, o meu telefone está à disposição de quem quiser, mas me ligam também pelas mesmas questões, às vezes o mesmo candidato
me liga 2 vezes no dia, perguntando a mesma coisa. Então, assim, e quando eu digo, está no manual, artigo tal, página tal. Então, a gente tem que ficar bem atento. O que eu acho que os candidatos não podem também perder, ainda é a questão de prazos de inscrição. Porque isso aí, em função do pouco tempo que a gente vai ter para organizar até o final do ano todo esse processo, a gente depende e conta com o tempo certo, o tempo de prazo, de dias. E aí chega um candidato no dia seguinte à inscrição, no dia 2 dias depois, e liga para a Sandra, e liga para... Olha, é complicado, pede assim, que fiquem atentos, leiam bem o manual antes de questionar. Tá? Nada nos prazos, tem gente aí se inscrevendo no processo ainda, a gente está estudando cada caso, cada um, mas é complicado. A gente conta também com a boa vontade dos candidatos. Era isso aí, agradeço a participação de todos. Eu tenho certeza que é um ano complicado. E como disse o professor Baiar, o professor Cação, a gente está fazendo o possível para atender a todos. E sempre vai acontecer falha. A gente está aí para tentar falhar o menos possível. Da minha parte, obrigado. Bom, eu quero agradecer a colaboração e a presença da direção técnica, da direção de arbitragem, corpo de arbitragem, da SEG, do pessoal da SEG, aí, o presidente, os participantes da SEG. Agradecer ao pessoal da secretaria que estão lá agora na federação, recebendo as perguntas, passando para o professor Baiar, né, fazendo hora extra lá. Então, quero agradecer a colaboração de todos e agradecer aos professores que estão assistindo, participando, e principalmente aos candidatos. E vocês podem ficar certo de uma coisa, a federação tem o maior interesse em colaborar e ajudar. Ninguém da federação tem interesse em prejudicar ou atrapalhar o exame de ninguém. Só que existem regras que têm que ser cumpridas, né? Porque senão ficam uns em vantagem, outros não. Né? Então, tem que ter regras que têm que ser cumpridas, mas a gente, da medida possível, vai ajeitando muita coisa, vai acertando, vai conversando, algumas coisas vão mudar, mas a ideia da federação é colaborar com todo mundo, para que todos consigam fazer, mas tem que ter uma atenção de vocês, tem que ter uma atenção das pessoas que estão participando, dos candidatos, para que façam a coisa certa também. Nós estamos acostumados a todos os anos receber currículo que às vezes é uma folhinha só. Sabe? O cara não bota nem a fotografia, mal bota o nome. Então, às vezes é complicado. Então, precisa da colaboração do candidato também, principalmente nesse ano que é um ano ativo, que até nós ficamos atrapalhando, às vezes a gente acaba tendo que... Olha quantas reuniões já se fez para tentar organizar e tentar decidir cada situação aqui. Então, a princípio, assim, tem que ter colaboração de todo mundo. Então, eu peço a colaboração de vocês, peço que a compreensão de vocês com o trabalho de toda a equipe da federação aí, tá? E tenho certeza que lá no final, que nem dizia o professor Rafael lá do União, vai ser que nem novela, vai ter um final feliz. Tá? Agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Bom, pessoal, então, encerrando aqui a nossa reunião, queria agradecer só o doutor André Lopes, né, é o diretor aí do Instituto Isubra, parceiro da federação, responsável pela hospedagem de todos os nossos cursos, responsável também pela gravação do material da federação e da edição. Agradecer os professores que gravaram os cursos, professora Eliane Pintanel, professor Marcelo Cardoso, professor Robson Prade, que também gravou arbitragem, Sensei Moraes, né, foram convidados a esse desafio e superaram as expectativas aí dos nossos cursos. Muito obrigado aos vice-presidentes, então, aí, professor Cláudio Martins, Alexandre Brito, e a todos os demais que participaram. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.